Eu gostaria de agradecer ao GEPOST, né, por mais um evento para discutir conjuntura, né, e a situação política no Brasil. É um grande prazer estar com velhos conhecidos e novos conhecidos, né? Isso é muito bom. Nós fomos convidados para debater a conjuntura atual. E qual seria a forma correta de discutir e debater a conjuntura atual? Primeiro, que não é uma mera elucubração teórica. A conjuntura deve ser debatida na perspectiva de superação da crise do ponto de vista da classe trabalhadora. Nós estamos vivendo uma crise profunda, uma crise do capitalismo, 2007 e 2008, que alguns querem comparar a crise de 29, né? Mas o que é real é que o capitalismo não conseguiu superar essa crise, as taxas de crescimento são muito pequenas, né? Apesar de todas as tentativas da burguesia internacional de tentar relançar a economia, uma nova senda, né? Um novo caminho de crescimento, ela não tem conseguido isso aí, mesmo com todos os ataques que ela tem feito a nível internacional, não é só no Brasil. Então, no Brasil especificamente, a conjuntura ela é marcada pela crise que se aprofunda no Brasil, né, e pelo golpe que foi estabelecido no Brasil com a deposição da presidente Dilma Rousseff. E a burguesia não conseguiu ainda estabilizar a economia brasileira, apesar de todos os ataques da emenda constitucional 95, da retirada de direitos dos trabalhadores. Ao contrário, a crise se aprofunda e a maior demonstração dessa crise é a queda da popularidade do governo Bolsonaro. Muitos setores da esquerda achavam que o governo Bolsonaro teria uma fortaleza, uma solidez muito forte. Mas a própria crise, a dinâmica da crise, certo, tem levado a dissensões no interior da burguesia, a frações, e o governo Bolsonaro, que foi um governo improvisado, não era o governo preferido que a burguesia queria, era o Alckmin ou o cearense, o Ciro Gomes, tem encontrado enormes dificuldades para implementar um projeto que é profundamente antipopular e antinacional. Daí a crise que tem se instalado no Brasil e tem se acentuado. A conjuntura ela tem uma dinâmica, digamos, a estrutura é uma dinâmica mais longa, como diria o Fiore, né? E a conjuntura é uma temporalidade menor, né? Nós vivemos num país periférico, dependente, o capitalismo dependente associado, onde a burguesia brasileira não conseguiu cumprir as tarefas democráticas, né, para desenvolver o país, e aquele modelo desenvolvimentista que veio desde a década de 30, né, com Vargas, inicialmente de forma tateante, né, entrou em crise e a burguesia substituiu esse modelo por um modelo do capitalismo neoliberal, né? Modelo liberal periférico. E, ao invés de solucionar a crise tem se aprofundado, né? Nenhum dos problemas graves da economia brasileira, que é subdesenvolvida, foram resolvidos. E a crise se aprofunda. E a solução que é posta para o país é exatamente um ataque profundo às condições de vida da classe trabalhadora. Quais? Implementar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, liquidar com os sindicatos para poder, digamos, passar esse cortejo de ataques à classe trabalhadora. A crise do governo Bolsonaro é grande, né? Daí ele não ter conseguido, não ter sido exitoso na implementação dessa política. O que falta no Brasil é uma canalização da insatisfação popular existente no país contra as medidas que têm sido tomadas, que agravaram a crise, o desemprego e o subemprego no Brasil. O próprio Carnaval revelou a impopularidade crescente do governo Bolsonaro. Falta à esquerda canalizar essa insatisfação, como eu disse anteriormente. Há uma enorme insatisfação no campo, nas cidades, mas é necessário preparar uma greve geral nesse país, um calendário de preparação para impedir a reforma da Previdência. Há condições hoje mais factíveis de resistência, né, para impedir essas medidas. Vários ministros, certo, estão batendo cabeça no governo Bolsonaro. Isso não é só devido ao despreparo do elenco escolhido pelo Bolsonaro para estar à frente do país, mas é um governo também que nasceu fruto de uma fraude. Fraude porque ele foi eleito, porque Lula foi preso,
certo? Sem nenhuma prova, para exatamente dar desdobramento, dar continuidade ao golpe. Então o Bolsonaro só ganhou porque o Lula estava preso. Se o Lula tivesse solto naquela época, certamente, provavelmente, o Bolsonaro não teria sido eleito. Então uma das tarefas fundamentais para a classe trabalhadora é defender, certo, a liberdade do ex-presidente Lula que está preso, certo? A reforma agrária, o fisco do latifúndio, o não pagamento da dívida pública, né? A reestatização das empresas privatizadas, que isso a esquerda infelizmente não levanta, e tem que levantar, certo? Porque isso é a única forma de retirar o país da crise do ponto de vista da classe trabalhadora. Aqui nós temos dois projetos. Um projeto, né, que aponta na retirada de direitos, do aprofundamento do ajuste fiscal, da reforma da Previdência, que vai retirar direitos e acabar com a Previdência Pública. E a outra perspectiva para a classe trabalhadora é a resistência contra essas medidas e apontar uma saída, né, operária, popular, democrática e socialista para a crise. Qual é a diferença entre a situação que nós vivemos hoje e o golpe militar de 64? Na época existia a hegemonia norte-americana, né? Os Estados Unidos ainda tinham um domínio muito forte na economia internacional, na política, né? Embora existisse a União Soviética, né? Mas hoje há uma perda relativa da hegemonia norte-americana, no campo econômico, no campo político e no campo bélico, tanto que a guerra da Síria, certo? A guerra na Síria, os Estados Unidos perdeu. Então, o governo Bolsonaro está amarrando a economia brasileira à economia norte-americana, né, que está em decadência econômica, né, e naquela época, quando houve o golpe militar de 64, o golpe brasileiro antecipou o golpe, os outros golpes que vieram depois na América Latina. Alguns teóricos vão dizer que havia um imperialismo benevolente dos Estados Unidos, que permitiu que economias como a Coreia do Sul, o Brasil, o México se desenvolvessem. A própria reconstrução da Europa no pós-guerra, com o Plano Marshall, a reconstrução do Japão. Esse não é o quadro que nós vivemos hoje, certo? Dos Estados Unidos e do imperialismo. O imperialismo está retirando os direitos, que é a recolonização de países latino-americanos, como o Brasil, né? E o governo Bolsonaro, ele não tem um projeto como tinha os militares. Inicialmente os militares tentaram implementar um projeto liberal, que foi do Castelo, do Roberto Campos, que era ministro do Planejamento, né? E o Bulhões era o ministro da Fazenda. Eles tiveram que retroceder, porque a economia não se desenvolvia, e nenhum regime, por mais despótico que seja, vai perdurar se não tiver uma legitimidade e não houver crescimento econômico. O Hitler só teve, certo? Só conseguiu se manter no poder porque ele deu emprego a 6 milhões de alemães naquela época. Não é o caso do governo Bolsonaro. Essas medidas vão aprofundar o desemprego, vão aumentar a insatisfação popular e não haverá, a curto prazo, a possibilidade de retomada do crescimento econômico de forma duradoura. Então, a perspectiva para a burguesia é aprofundar esse processo, mas mesmo aprofundando esse processo de ataque, não há garantias que a economia vai ser retomada. Então, esse é o quadro, certo, que está colocado. Não é tão sombrio para a classe trabalhadora, né, porque o que houve na Mackenzie, certo, é diferente do que houve em 64. Na década de 68 houve um confronto entre os estudantes da Mackenzie, né, e os estudantes da USP, e hoje a Mackenzie, vocês viram na semana passada, os estudantes da Mackenzie expulsaram o Bolsonaro, que queria visitar a Mackenzie, que é conhecida como uma universidade conservadora. Então isso mostra que há uma insatisfação e há uma disponibilidade, uma disposição de luta, desculpem, dos estudantes da classe trabalhadora de pôr abaixo esse governo. Por isso que eu acho também correto ser lançada a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Porque não podemos atuar de forma reativa, de forma no varejo. O governo lança um ataque, a gente vai lá e tenta responder de forma isolada. Nós temos que responder de conjunto aos ataques do governo Bolsonaro, que é de grande amplitude. Vai desde da escola sem partido ao ministro da Educação, que a professora Kátia vai falar daqui a pouco, que quer instituir escolas militares no país
que não serão escolas militares, porque não terão infraestrutura das escolas militares, a militarização das escolas sem nenhuma infraestrutura, né, para tentar domesticar os estudantes, né, e militarizar as escolas no sentido de tornar as escolas ideológicas, defendendo o militarismo. Então, nesse sentido, o quadro ele apresenta contradições, né? Não é só a força das classes dominantes, há a resistência da classe trabalhadora, que foi demonstrada em várias... A última paralisação contra a reforma da Previdência mostrou que existe essa perspectiva de luta da classe trabalhadora. Agora, o que tem que ser feito é exatamente a construção de um calendário e uma mobilização efetiva da classe trabalhadora, e não confiar num calendário eleitoral que Bolsonaro vai cair como uma fruta podre, certo? Pelas próprias contradições do governo. Bolsonaro vai cair através da mobilização popular. O Temer não caiu, muita gente achava que o Temer ia cair, né? A burguesia pensa da seguinte forma: o Bolsonaro é ruim, mas pior sem ele. Eles estão esperando que o Bolsonaro implemente a reforma da Previdência, depois, quando ele implementar, ele será descartado e vão colocar uma outra alternativa. Mas, mesmo outra alternativa surgindo, ela será também muito débil. Por quê? Porque ninguém governa só através das armas. Você precisa ter uma certa hegemonia para poder governar. Como eu falei anteriormente, se os militares não tivessem desenvolvido o emprego, as forças produtivas, a industrialização do país através do milagre econômico que foi feito através do endividamento externo, né, através do forte arrojo salarial, é verdade, os militares não teriam durado 21 anos. E nós também devemos rechaçar as homenagens, né, o Palácio do Planalto quis ressuscitar o fantasma da ditadura militar. Mas ao homenagear a ditadura militar, que durou 21 anos, eles estavam, na verdade, se referindo ao presente. Eles querem uma militarização crescente da sociedade, o aprofundamento do golpe, né? E isso a juventude, a classe trabalhadora, o movimento LGBT tem que lutar contra. Não houve nenhum avanço para a classe trabalhadora no Brasil com o golpe. Por quê? Porque o governo João Goulart foi derrubado, no governo popular, foi derrubado com a mesma roupagem, os mesmos argumentos que foi utilizado para derrubar o Bolsonaro, o mar de lamas que envolve o país, a corrupção, que ele queria criar uma república sindicalista, e isso foi utilizado para derrubar o João Goulart. A mesma coisa foi utilizado para derrubar o governo da Dilma Rousseff. O mote da burguesia, como a farinha é pouca, primeiro meu pirão. Então eles não querem mais Bolsa Família, investimento nas universidades, propõe o Paulo Guedes, que é um monetarista avante la letra, né? Ele quer privatizar todas as empresas, entregar as estatais ao capital financeiro internacional, e isso só vai aprofundar as contradições da economia capitalista no país. Como eu falei para vocês, que ela é dependente, associada, né? Porque as tarefas fundamentais do país não foram resolvidas pela burguesia, nem será, né? O Brasil foi um dos países que mais cresceu, né? As taxas econômicas eram maiores que vários países, né? Brasil, Japão, de 30 até a década de 80. E isso deu um certo fôlego ao capitalismo nacional. Você não tinha políticas públicas, nem políticas distributivas, mas você tinha uma incorporação de vastos contingentes que chegavam ao mercado de trabalho. Hoje nem isso nós teremos. E as políticas públicas, né? E o pouco de estado de bem-estar social, que era um arremedo, foi constituído com a Constituição de 88, está sendo destruído. Então, o horizonte para a classe trabalhadora ou é a luta, ou é o desemprego ou o subemprego. E a destruição das universidades, porque o que a burguesia quer, certo, é a recolonização do Brasil. Num país periférico, não haverá necessidade de universidades nem criação de tecnologias, né? É tanto que o projeto do capitão reformado do Exército vai aprofundar, como eu falei para vocês, as contradições. Isso também vai aguçar a luta de classe. Aquela perspectiva que tinha no setor da esquerda, que o Bolsonaro ia fazer a reforma da Previdência, certo? Haveria uma chuva de investimentos no Brasil, também não vai ocorrer. Pela própria crise, instabilidade na América Latina, instabilidade no Brasil. E, obviamente, isso é um prognóstico, né? Os marxistas, eles lançam um prognóstico e tentam lutar pela efetivação do seu prognóstico,
certo? Então, nesse sentido, é importante as manifestações que ocorreram no sábado e no domingo, principalmente, contra a ditadura militar. O Marx falava que a história se repete primeiro como tragédia, depois como comédia, não é isso? Nós estamos vendo uma tragicomédia no Brasil. O Ludendorff escreveu uma carta, o Ludendorff participou, ele era do Partido Nacional Socialista Alemão, ele foi candidato pelo NSDAP, que era o Partido Nazista, em 25. E o Hitler, ao assumir o poder em 33, certo? Através da própria democracia de Weimar, o Ludendorff escreveu uma carta para o Hindenburgo dizendo o seguinte: esse cabo vai lançar a Alemanha para o precipício. Nós poderíamos dizer a mesma coisa em relação ao Bolsonaro. A época que houve o golpe no Brasil de 64 era outra conjuntura internacional, existia um ciclo expansivo da economia internacional naquele período, não é o que ocorre hoje. Nós estamos numa crise profunda do capitalismo internacional, que ele vai secretar cada vez mais subemprego, desemprego, repressão, crescimento da direita. Então, não há perspectiva de médio e de curto prazo de desenvolvimento para o país, ao contrário. A perspectiva é de aprofundamento da crise. E com a crise também abre espaço para a esquerda, não só para a direita. Se ela souber, tiver uma estratégia que consiga aglutinar amplos setores da sociedade. O mundo atravessa uma crise fenomenal, é tanto que o socialismo cresce nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, e também na Europa. Os americanos, a classe dominante norte-americana está preocupada com o crescimento das ideias socialistas nos Estados Unidos, devido exatamente ao aumento da miséria e da pobreza no próprio coração da economia mundial. O ministro do Macron disse também algo semelhante, que o capitalismo faliu, certo? Esse capitalismo neoliberal que foi formulado, que ele iria blindar a economia capitalista de uma nova crise como de 29, ao contrário, nós estamos vendo o aprofundamento dessa crise. Não houve nenhuma medida como a do Roosevelt em 33, de criar uma lei Glass-Steagall, de controlar, reprimir o setor financeiro. Ao contrário, o setor financeiro é que comanda a economia mundial, é tanto que alguns autores falam em mundialização da economia e acumulação financeira, que não abrirá espaço para a criação de mais emprego, desenvolvimento das forças produtivas. Nós estamos vendo um capitalismo, a destruição das forças produtivas. É o que está ocorrendo na América Latina, que passou por industrialização pós Segunda Guerra Mundial, e agora todos os avanços que foram conseguidos estão sendo destruídos por esse governo chamado por esses governos aliados dos Estados Unidos. E também outro elemento importante da conjuntura, do quadro, é a guerra que se avizinha na Venezuela. Os Estados Unidos querem derrubar o governo de Maduro. É fundamental a esquerda compreender, a luta anti-imperialista, e que o centro da luta de classe hoje também passa pela luta contra a intervenção norte-americana na Venezuela, porque eles querem instituir um governo nacionalista, tímido, moderado, é verdade, certo? Mas é necessário defender o governo do Maduro contra os ataques do imperialismo. É verdade que o nacionalismo de setores, que assumiram o governo na América Latina é muito mais moderado do que na década de 50 e 60, porque a própria burguesia passou por transmutações, mas o que explica na Venezuela, a situação na Venezuela, é a tentativa do governo Trump de se apoderar das riquezas, por exemplo, do ouro e do petróleo na Venezuela. Então, se os Estados Unidos é vencedor na Venezuela, a esquerda latino-americana e mundial será derrotada. É isso que está colocado no plano da América Latina e no plano mundial. Então, as tarefas que nós temos são titânicas, hercúleas, mas a classe trabalhadora ela pode responder essas tarefas e a crise e ficar à altura das tarefas que estão colocadas. Então, na universidade, que é o local que nós estamos,
está havendo um ataque profundo, né, do Bolsonaro às universidades. O ministro foi colocado, o Vélez, né, Ricardo Vélez, né, ele é o desatino em pessoa. Ele diz que os brasileiros são corruptos, né, são incivilizados. Esse senhor, certo, o reacionarismo em pessoa. Recentemente na USP, a Polícia Federal entrou armada para prender um aluno, que mostra que eles estão tentando intervir na universidade, porque eles consideram que a universidade é um dos esteios da luta contra o bolsonarismo e contra o crescimento da extrema-direita. Então a universidade também tem que se aliar à luta da classe trabalhadora, defender a autonomia universitária, defender mais investimento para as universidades, concurso público. E a universidade dos países atrasados, ela cumpre um papel importante, né? Autonomia universitária, autonomia didática, científica, pedagógica, a pesquisa básica é feita na universidade. Você tem um movimento estudantil dentro das universidades que você não teria nas privadas, porque lá há um cerceamento e um controle muito forte dos estudantes, o viés mercantil e o controle sobre a comunidade universitária. Então as universidades públicas, elas têm respondido aos ataques do governo, da extrema-direita, contra a universidade, mas é necessário também a universidade se unificar, se unir à luta dos trabalhadores, dos camponeses, do movimento sem terra, contra a instituição do ensino público. A extrema-direita é refratária à cultura e ao ensino público. É só lembrar que o comandante que invadiu a UNB disse que, se fosse necessário, ele ia destruir a cultura no Brasil por 30 anos. A mesma coisa diziam os franquistas, né, que exaltavam a morte em detrimento da vida e da cultura. E também os bolsonaristas no Brasil têm uma grande aversão pela cultura, né? E o mesmo preconceito que eles têm contra os setores populares, contra a população brasileira, eles tinham naquela época. O Figueiredo, não sei se vocês lembram, ele disse que preferia o cheiro de cavalo, que era da cavalaria, que o cheiro do povo, certo? Esses setores também preferem, né, o cheiro, certo, da elite norte-americana do que o cheiro do povo brasileiro. Então, não podemos ser pessimistas diante do quadro que está posto diante da classe trabalhadora, porque as contradições são muito grandes. Como eu falei para vocês, ninguém domina só através da força e através das baionetas, né? Um grande estrategista e general já dizia isso aí: você pode fazer tudo o que quiser com as baionetas, menos sentar sobre elas. Então, para você ter um projeto de extrema-direita que seja duradouro, você precisa ter um projeto econômico que tenha sustentabilidade. Não é o caso desse projeto. Então, nós estamos numa quadra histórica fundamental, né, que, com o aprofundamento da crise, pode levar a classe trabalhadora a encontrar, como diria aquele ditado popular, a revolução na esquina. Mas para isso ela precisa se preparar teoricamente, politicamente, e ter um programa, né? A esquerda brasileira está muito presa a um calendário eleitoral, ao cretinismo parlamentar, e é necessário acentuar a luta baseada na ação direta, a unidade da classe trabalhadora, a independência política frente às várias vertentes da burguesia. A independência física da classe trabalhadora é importante, é um primeiro passo, mas não basta. Não basta só negar, certo? O que está aí, é necessário você afirmar um programa, certo? O programa que se mostrou atual, eu lembro que na década de 90 foi uma década muito conservadora, foi o fim da União Soviética, que muitos saudaram como se fosse uma coisa positiva. Mas temos que lembrar que o neoliberalismo ele só vicejou exatamente com o fim da União Soviética, certo? A União Soviética ela era um contrapeso, certo, ao imperialismo norte-americano, apesar da burocracia russa, né? Então, o neoliberalismo está vazando água por todos os lados, e hoje a visão que se tem é clara: não há nenhuma perspectiva para a juventude, para o movimento LGBT, a não ser a luta, a resistência e a derrubada do capitalismo. Isso aqui é importante, né?
o Lula está preso não porque o Lula represente uma alternativa revolucionária, mas porque para implementar esse programa de lesa pátria, né, destruição da economia nacional, eles precisavam prender um representante do movimento operário e popular que a classe trabalhadora compreende como tal, que é o Lula. Né? E não é só um ataque ao Lula, certo? É um ataque ao conjunto da esquerda. Por isso que é necessário, como eu falei para vocês, todo mundo reforçar a luta pela liberdade do Lula. Está preso justamente. Não há um sistema petucano, como alguns colocam, né? O petucanismo. Né? Por quê? Porque se fosse, o PSDB estaria preso. Ele só está preso num setor que é o PT. E o principal dirigente do PT está preso sem nenhuma prova. Né? A Lava Jato foi a ponta de lança do golpe, deu um investimento legal, né, em nome do combate à corrupção, e hoje a Lava Jato, na América Latina, fica cada vez mais patente o seu viés, certo, de entregar a economia latino-americana. Na Argentina ela está sendo desmoralizada, né? Mas no Brasil, alguns setores depositários de esquerda depositaram esperança na Operação Lava Jato, né? Como se fosse possível o próprio Estado burguês, a repressão e a justiça, digamos, moralizar o capitalismo. O capitalismo por si só é imoral, é injusto, né? E não podemos esperar de um Supremo ou de uma operação ao estilo da Lava Jato moralizar o país. É só lembrar que o Supremo nos Estados Unidos, na Alemanha nazista, abriu espaço e os juízes para o crescimento da extrema-direita na Alemanha. Né? O que o exército brasileiro está fazendo não é surpreendente. Muitos setores da esquerda brasileira achavam que o exército tinha sido ganho por um projeto democrático, mas é quem não conhece a história do exército brasileiro, principalmente pós-golpe 64. E a tentativa de golpe, N golpes que o exército tentou implementar junto com os setores da direita. Né? A deposição do Getúlio em 45, a tentativa de deposição do Getúlio em 54, que acaba levando o Getúlio à morte, a tentativa de impedir a posse de Juscelino Kubitschek, né? Depois a tentativa de impedir a posse do João Goulart, né? E em 61, aí houve a campanha da legalidade, um forte movimento de resistência. O exército brasileiro hoje, o alto comando que eu estou falando, se assemelha muito ao alto comando alemão, antes da ascensão de Hitler. Eles tinham um saudosismo muito grande, né, do segundo Reich, período guilhermino, da reunificação até o Guilherme II. Eles guardavam as bandeiras, todos os símbolos, né, do segundo Império Germânico. E a mesma coisa, os militares nunca deixaram de serem saudosistas em relação à ditadura militar. Né? E há algumas mitigações em relação também ao regime militar de 64, né? Que ele só teria cometido alguns excessos, não é verdade. Por exemplo, eu posso falar com conhecimento de causa, que tinha um tio, o Frei Tito de Alencar, que morreu devido às torturas, suicidou em Lyon, na França. Eu tinha outro tio que foi para o exílio na União Soviética, e tinha outro tio que era do Partido Comunista Brasileiro. E minha tia militava na JUC. Né? Então, houve uma repressão atroz, né? A ditadura matou bem mais do que é apresentado, e não só a esquerda foi reprimida, e foi torturada e foi morta. Muita gente também que não tinha nada a ver com militância também entrou na repressão, foi presa, torturada. Porque eles instituíram um Estado repressivo, né, que inaugurou, como eu falei para vocês anteriormente, a repressão e os golpes na América Latina. A ditadura militar brasileira apoiou o golpe do Uruguai, apoiou o golpe no Chile, apoiou o golpe na Bolívia. Né. Ela montou a Operação Condor. O próprio Castelo, que muitos falaram que era um democrata, Castelo Branco, que era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, foi ele, como militar profissional, que preparou, certo? Também ajudou a preparar o golpe. Né? Então, o golpe está se desenvolvendo. Né? E não podemos esperar que, através de uma ação parlamentar, nós vamos contrarrestar ou parar esse golpe. É necessária a mobilização forte da classe trabalhadora com as bandeiras de luta que eu falei anteriormente. Temos bandeiras centrais, como eu falei para vocês, certo? A luta contra a reforma da Previdência,
a luta pela reestatização das empresas privatizadas, a luta pela liberdade do Lula. Por que reestatização das empresas privatizadas? Porque as empresas privatizadas, elas prestam desserviço à nação, né? As tarifas são altíssimas e só um pequeno grupo se apropria da riqueza nacional. E a dívida pública, porque ela controla praticamente quase 50% do orçamento nacional. Né? É uma espécie de exação dos recursos e da riqueza do país que vão para os bancos, que poderiam esse dinheiro está sendo utilizado para criar mais empregos, infraestrutura, melhorar a infraestrutura científica e tecnológica do país. Então, o papel da universidade, como eu ressaltei da vez anterior, certo? É dialogar com a sociedade, sair desse cientificismo existente na universidade, né? Que você vai avaliar os professores através desse produtivismo, né? Que conseguiu dividir os professores, esse produtivismo, o doutorismo. É necessário compreender, né? Que enquanto nós não tivermos um país soberano, não haverá uma pesquisa, né? Não haverá pesquisa básica nesse país, não haverá um verdadeiro desenvolvimento industrial no país. É necessário a independência nacional, a reforma agrária, e isso só será possível com a luta democrática e a luta socialista da classe trabalhadora. E as tarefas democráticas, né? Alguém colocou aqui, mas por que nos países onde houve revolução, as bandeiras eram democráticas? Né? Porque são países que não cumpriram, né? Não desenvolveram o mercado interno, não desenvolveram a indústria, não incorporaram amplos contingentes à economia nacional, porque o capitalismo nesse país é muito débil, controlado pelo imperialismo, né? Controlado pelo latifúndio, no caso do Brasil. Isso só será possível com a classe trabalhadora à frente, dirigindo esses setores democráticos, mas tendo a perspectiva clara que só o governo dos trabalhadores é que conseguirá efetivar essas bandeiras democráticas. Então, eu não sei quanto tempo eu falei, não sei se tem alguém marcando tempo, posso passar para a professora Kátia Lima e no decorrer do debate a gente pode tentar esclarecer ou pontuar mais as questões. Muito obrigado.